Então, tinha um langa, esse langa tentou vender Macaiabo, não deu certo, tentou vender Kikwanga, não deu certo. Então o gajo decidiu fazer táxi. Então o gajo, primeiro dia, pega no carro dele e se espeta na Via Express. Ele assim a bazar, um gajo bem espetado, com velocidade, de repente o carro dele perde os travões, pai. O gajo rompeu o cone, o trânsito também chegaram. Ô senhor, encosta aí o carro. Ô senhor, você sabe que você atropelou o cone? Você não sabe que isso é o cone, isso é pessoa. O langa fala, papai, eu não atropelou o cone de polícia, papai. Mamanangaie. Então o colega que estava dentro disse, oi, você não dá trégua nesse langa, esse gajo aí. Gostam de apanhar pata. Papai, não me chama de gajo. Se eu é gajo, você é botija, papai. Eu não é gajo. Então acontece que atrás do que da porta-bagagem, o gajo afinal estava a levar um porco vivo. Então o trânsito chegou atrás, abriu o campão e encontra o porco. Esse gajo está a levar porco aqui, está onde o documento desse porco? O langa gritou, papá, esse porco tem mãe dele, tem pai dele, pergunta mesmo nele. Papá, você gostava muito de complicação, é? Então tinha um gajo no tempo da crise, porra. O gajo que andava todo dia só a procurar emprego, mas não encarava. Então, um certo dia, porra, o gajo andava mesmo assim a pé, atrás mesmo do emprego. Então, em frente tinha lá um mais velho assim que estava descendo da moto. Ele assim, o mais velho descendo da moto a puxar o dinheiro para dar troco. O mais velho deixa cair 500 kwanza e o viu de longe. Então, ele vinha já bem acelerado para ver se apanha o 500. E, afinal, também tinha um maluco de lado, também que viu 500. O maluco também vinha a correr, ele também vinha. Ele assim quase apanhar. O maluco também chega, apanha os 500 kwanza. Porra! O gajo viu assim, é maluco, porra, como é que eu vou fazer? Então o gajo já fez a matéria, porra, esse 500, um gajo já dá para mim apanhar lá um táxi, porra. Mas eu vou que esse maluco hoje vai ter que me conhecer, eu vou se enfrentar com ele, se ele é maluco, manda lixar. Então o gajo chegou no maluco, meu senhor, você apanhaste meu documento. O maluco falou, você é maluco, qual é teu documento que eu apanhei? Esse que você apanhou é meu documento. Disse, você é maluco, esse é teu documento da onde? Esse é teu documento? O homem disse, oi, apanhaste meu documento, dá aqui meu documento, esse documento me pertence. Então o maluco viu, abriu 500 kwanza, viu? Se é teu documento, teu nome completo é quem? O homem disse, meu nome completo é Banco Nacional de Angola. Tens quantos anos? Tenho 500 anos. Tem razão, é teu documento, toma. Para terminar, eu gostaria de agradecer a todos aqueles que gostam de humor, que gostam de sorrir. É através de você que o nosso projeto vai mais além. É através de você que a nossa imagem esteja mais expandido. Então, gostaria de terminar com essa minha família. Então, tinha um gajo. Esse gajo estava ouvindo noticiário. Então, assim que estava ouvindo noticiário, de repente, a rádio parou de tocar. Assim que a rádio para de tocar, porra, o gajo também ficou preocupado. Minha rádio parou de tocar. Então, o gajo, a rádio dele, como estava há um tempo parado, afinal, as baratas entravam dentro. Então ele não deu conta do que ele fez para a rádio. Então o gajo entrou lá dentro, tirou a chave de fenda. Assim que tirou a chave de fenda com aquela curiosidade, porra. Hoje tem que dizer, porra, qual é mamãe então? Minha rádio parou de tocar, um gajo que quer ouvir um noticiário para ver como é que o país está a andar, como é que o João Lourenço está a dirigir o país. Então eu tenho que abrir mesmo essa rádio para ver o que tem aí dentro. Então o gajo abriu a rádio muito bem, porra. Assim que abriu a rádio, encontra lá uma barata morta na placa. O gajo falou, tem razão, o DJ morreu.